Olá, chicos e chicas! Querendo um café? Muito bueno, não? Então, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Deixa eu só tomar meu cafezinho aqui. Por que o café, galera? Hoje nós vamos trabalhar com os textos informativos, não, narrativos, galera. E nos textos narrativos, né, a gente conta histórias. E nada melhor do que escutar histórias tomando aquele bom café. Então, galera, a gente está dando sequência, né, a esse material de análise e interpretação. A gente já vem algumas aulas aí trabalhando nessa perspectiva, né, tendo em vista que o Enem ele cobra muita interpretação de texto, né, mas não é um determinado tipo de texto. Eles são vários, ele é disseminado em vários gêneros, né, e com prevalência de tipologias textuais diferentes. Então a gente já analisou biografias, já analisou textos informativos, já analisou poemas, já analisou músicas, né? E hoje nós vamos trabalhar com a tipologia narrativa, né? Então dentro do gênero, do tipo narrativo, a gente tem vários gêneros, né? Temos os contos, temos as fábulas, temos as crônicas. E hoje a gente vai entender um pouco como o Enem ele cobra esse tipo de assunto, esse tipo de tema, galera. Slide na tela. Lembrando sempre, o nosso livro hoje é o Resolva Enem 2, tá, galera? Só para que vocês não se esqueçam aí do material, tá? E vamos trabalhar com a questão 15, que tem aí, né, o título El Eclipse. Então, como sempre, galera, quando a gente está trabalhando textos, né, de cunho narrativo, eles também costumam ser longos, né? Eu falei anteriormente dos textos literários, que têm essa característica, né? E muitos dos textos literários, eles têm a prevalência de texto narrativo, né? Então, a tipologia narrativa, ela prevalece em alguns textos literários. Então, geralmente, né, nos contos, nos relatos, nós temos uma história que tem início, meio e fim, e ela é um pouco prolongada, como é o caso dessa questão, né? Então, eu sempre digo para otimizarmos o nosso tempo, né? Tempo é dinheiro, tempo ele é o nosso, né? É o nosso guia maior, digo assim, né? Porque a gente tem que administrar o tempo a nosso favor, né? Tentando sempre acertar o maior número de questões possíveis, tá? Então, o nosso enunciado, ele diz assim: no texto confrontam-se duas visões de mundo, a da cultura ocidental, representada por Frei Bartolomé Arassola, né? E a da mítica pré-hispânica, representada pela comunidade indígena maia. Então, ele já traz aí, galera, um confronto entre duas ideias, né? Duas ideologias. Ele está tratando dois povos aí, né? Está se remetendo à cultura ocidental, né? Que nessa época era representada aí por grande parte da Europa, né? Sendo que a América, como um continente inteiro, ainda era uma área de exploração, de descobrimento, né? Então, parte da Europa ali, né, se a gente for pegar hoje pelo meridiano de Greenwich, a gente verifica, se não tivéssemos a América, somente ali parte da Europa, né, a África, pertenceria à cultura ocidental, né? A maioria era o Oriente, tá? Mas aí ele apresenta, né, dois tipos de ideologia diferente, de cultura, e fala da pré-hispânica, que é representada aí pelos maias, né? Pré-hispânica porque, remetendo à colonização, aqui na América, né, viviam os astecas, os maias, os incas, né? Então eram os povos pré-colombinos também chamados, né? Ou seja, pré-hispânico, tá? Então são os povos nativos que habitavam a região das Américas aqui, tá? Então, galera, né, a gente vai falar, tá? A gente sempre volta à questão, a gente inicia por ela e termina a aula por ela.
mas não antes de abordarmos o conteúdo que está sendo explorado dentro dessa questão. Então, galera, nos textos narrativos, né, a gente tem os famosos elementos da narrativa. Acho que essa palavra, elemento da narrativa, ela já está enraizada na cabeça de vocês, né? Porque desde o início da alfabetização, quando vocês estão tendo contato com os primeiros textos narrativos, geralmente inicia-se pelas fábulas, né? Pequenos contos. Então já tem ali, você trabalha com alguns elementos da narrativa. Pelo menos personagens, né? A gente já trabalha. Quem é o personagem da fábula A Chapeuzinho Vermelho? Tinha Chapeuzinho, o Caçador, o Lobo, a Vovozinha, né? Então você já trabalha com alguns dos elementos da narrativa. Conforme, né, você vai avançando aí pelos anos da escolarização, você vai tendo contato com outros elementos da narrativa, vai aprofundando alguns, né? E no ensino médio, você já está apto a fazer aí até uma análise literária, né? Então você já avalia mais a fundo, né? Qual o narrador, o tipo de narrador, enfim. Então, dentro dos elementos da narrativa, nós temos o narrador, né? O personagens, ou os personagens, tá? O espaço e o tempo, né? Ou seja, esses elementos, galera, são onde é desenvolvida a história, né? Então, a história tem que ter isso aí, né? Não tem como você ter um texto narrativo que não tenha personagem. Imagina só, não existe personagem. Nem que seja fictício, ou que não seja real, que seja inanimado, você tem ali seres que são atribuídos à condição humana e são tidos como personagem, tá? Do mesmo jeito, o tempo, né? Existe um tempo que é escrito, né? Aquela história. Se ela é presente, se ela é passada, né? Se ela é futuro, mas há um tempo, tá? E esse tempo, ele é cronológico, tá? Às vezes ele se divide até dentro do próprio tempo, né? Como o caso do presente, manhã, tarde e noite. Então, esses elementos que envolvem tempo, eles são os marcadores temporais dentro de um texto narrativo. E aí, dentro dos personagens, né? Não menos importante aqui, antes, galera, falando do narrador, né? O narrador é aquele que está narrando a história, está contando a história, né? E aí há alguns tipos de narradores, né? A gente não vai aprofundar muito aqui, quando você está trabalhando nas aulas, certamente, da literatura, da língua portuguesa, você vai estar trabalhando com esse tipo de narrador, a questão do onipresente, onisciente, aquele que somente narra a história, ou aquele que narra e participa da história ao mesmo tempo, tá? Então, os narradores, eles subdividem-se em grupos, tá? E os personagens, galera, eles se classificam, né, em protagonistas, antagonistas e secundários, né? O que são esses personagens, né? A gente chama também, né, os protagonistas de personagens principais. Ou seja, é aquele em que a história, em que a trama toda se desenvolve, né, acerca dele. Ou seja, ele é o principal, ele é o protagonista. A história é baseada nele e é contada a partir dele, tá? E aí os secundários, né, os antagonistas, são aqueles outros que participam na história, né, mas não são tão importantes, tá? Ou seja, o foco não são eles, mas eles participam porque, dentro da perspectiva, né, da história, essa pessoa ou esse personagem, ele tem contato com outros personagens. Então, toda a trama, todo o enredo, ele perpassa, né, por outros personagens, que são chamados de antagonistas, de personagens secundários. E aí, dentro dos elementos da narrativa, né, aí a gente também tem o que contar, porque o texto narrativo, ele conta alguma coisa, né? E aí ele conta, né, uma sucessão de acontecimentos, tá? E essa sucessão de acontecimento, ela segue, né, uma ordem, início, meio e fim, né? Essa é um modo tradicional, né, de você se referir à sequência cronológica da narrativa.
Hoje em dia não, a gente está em uma época que está famoso agora, né? Os livros, as obras literárias, a história começar pelo fim e depois conta toda a história, aí volta lá para a parte que terminou e aí termina, né? Então fica um negócio meio confuso, né? Principalmente os filmes, por exemplo, de ficção científica, ele já começa pelo fim, aí tu não entende nada, depois ele volta para contar a história, aí retorna, tá? Então, assim, essa ordem, ela agora, né, em tempos atuais, ela não segue um padrão, né? Assim, um padrão tradicional de início, meio e fim, tá? Mas ela tem as três partes, tá? Então, não é porque o fim vem no começo, o começo vem no fim, que ela deixa de ter esses elementos, né? Ela tem os elementos, ela tem esse período cronológico, mas acontece a inversão desse tempo, tá? Então, ela pode começar pelo meio, pode começar pelo fim, mas não pode deixar de ter, né? Então, essa sucessão de fatos, como eu disse, né, deve ter, né? E além de ter essa ordem cronológica, galera, não pode deixar de ter, né, o principal. Qual o principal? O enredo, né? O enredo. Ou seja, a gente pode assim chamar analogicamente de tema, né? O que é tratado ali? O enredo é o núcleo do texto narrativo, é por onde perpassa a história, né? A partir daquela temática central ali. Então, aquilo está sendo falado, aquela é a principal coisa que está sendo tratada, é o enredo, né? E também temos o desenlace aqui, de acordo com o nosso mapa conceitual, que é o desfecho, né? O texto narrativo tem um desfecho. Muitas das vezes não gostamos do desfecho, claro, questionamos, fazendo críticas literárias acerca desses desfechos. Mas toda história tem um desfecho, né? E se a história não teve desfecho é porque ainda não chegou ao fim, tá? Então há continuidade. Então, galera, para ilustrar aí a nossa tipologia textual narrativa, eu trouxe aí, né, um pequeno resumo aí de uma das maiores obras, se não a maior obra aí da língua espanhola, né, que foi escrita aí por Miguel de Cervantes, que se chama Dom Quixote de la Mancha. Então a gente vai assistir agora um pequeno vídeo que resume um pouco da obra e aí a gente volta para assistir a questão, tá, galera? Vídeo na tela. Num lugar da Mancha, cujo nome não quero lembrar-me, vivia Alonso Quijano, mais conhecido como Dom Quixote. Um cavaleiro de lança e cavalo, magro e madrugador. Dom Quixote gostava tanto dos livros que podia passar horas e horas lendo. Sem dúvida, as suas histórias preferidas eram as aventuras dos grandes cavaleiros da Espanha antiga. Lendo estes romances sobre incríveis gestos e façanhas, Dom Quixote começou a confundir a realidade com a fantasia. Portanto, quis imitar os protagonistas e se converteu em um cavaleiro andante. O mundo precisa de corajosos como eu, que lutem pela justiça e contra a maldade. A partir de agora, a história me recordará como Dom Quixote de La Mancha. Dom Quixote preparou tudo o que era necessário para ser um cavaleiro, como os que apareciam nos livros. Subiu ao sótão e encontrou uma armadura, recuperou uma lança velha e também um escudo amassado, que teve que arrumar. Já estava me esquecendo, também precisarei de um cavalo. Desceu até os estábulos e lá encontrou Rocinante, um magro e velho corcel. Naquele momento, o vizinho dele, Sancho, passava por ali. Era um camponês rechonchudo e bonachão. Foi quando Dom Quixote se lembrou que também precisava de um companheiro de andanças. Querido Sancho, todo cavaleiro precisa de um fiel escudeiro e companheiro de aventuras. Eu não posso prometer muito, mas se conseguirmos fortuna e glória, eu vou lhe conceder o privilégio de ser o governador de uma ilha. Sancho, que era um pouco ingênuo, acreditou e aceitou a proposta. Foi assim que essa dupla tão peculiar saiu da cidade em busca de aventuras. Os vizinhos não podiam acreditar no que viam. O que esses loucos estavam fazendo? Tiraram sarro deles durante horas, mas não puderam pará-los. Dom Quixote, Sancho e Rocinante caminhavam pelas planícies da Mancha quando viram uns moinhos. Amigo Sancho, você está vendo aqueles enormes gigantes?
Eu lutarei com todos até tirar as vidas deles para que deixem de fazer o mal. Que gigantes, meu senhor? Aqueles, lá longe! Há pelo menos 30. Você não está vendo como eles têm braços compridos? Não são gigantes, Dom Quixote. São moinhos de vento. O que você acha que são braços não são braços. São as pás que se movem com a força do vento. Sancho, o medo não está deixando que você veja a realidade. Eu entrarei com eles em batalha. Não fujam, criaturas covardes! Os avisos de Sancho não serviram para nada. As pás derrubaram o Quixote e o Rocinante e os dois caíram no chão, feridos. Sancho, assustado, saiu correndo para resgatá-los. Meu senhor, eu avisei que não eram gigantes, que eram moinhos de vento, mas você não quis me escutar? Fique quieto, Sancho! A culpa é do mago Freston, que transformou os gigantes em moinhos para roubar de mim a glória da vitória. Mas eu não vou me render. O poder da minha lança é maior que o das artes malignas. Sancho Pança ajudou o seu senhor a se levantar, curou as feridas dele e seguiram seu caminho em busca de mais aventuras. Amigo Sancho, todo bom cavaleiro tem uma mulher com quem sonhar e honrar com os seus triunfos, pois um cavaleiro sem amor é como uma árvore sem folhas. Dom Quixote tinha escolhido a Dulcinea de Toboso, uma moça lavradora, filha de camponeses, que ele tinha decidido transformar na dama dos seus sonhos. Dom Quixote decidiu escrever uma carta para sua amada. Soberana e alta senhora, dulcíssima Dulcinea de Toboso, a sua ausência machuca muito o meu coração, ó bela amada minha. Sonho que um dia, não muito distante, nos veremos novamente e as minhas feridas se curarão. Seu para sempre, o cavaleiro da triste figura. Dom Quixote continuou seu caminho com Sancho. De repente, viu que se levantava a poeira do chão. Um enorme exército estava se aproximando para derrotá-los. O Dom Quixote correu sem medo para atacar. O Sancho lhe advertiu da sua loucura. Dom Quixote, não há nenhum exército de soldados. Isto é um grande rebanho de ovelhas. Dom Quixote não escutou o que ele disse e foi para cima das ovelhas. Muitas delas foram feridas por sua lança e passou por cima de outras com o seu cavalo. Os pastores, furiosos, começaram a jogar pedras nele, tantas que o Sancho e Dom Quixote tiveram que fugir o mais rápido que puderam. Dom Quixote se sentia cansado. A vida de um cavaleiro não era como ele imaginava. No seu caminho, tinha se encontrado com burlas, golpes e desilusões. E foi assim que o Dom Quixote começou o caminho de volta para casa, onde outras aventuras lhe esperavam, as que contavam nos livros que ele gostava tanto de ler. Essa história, escrita pelo famoso Miguel de Cervantes, é muito longa e está repleta de aventuras como estas que acabamos de contar para você. Você gostaria de ler esse romance completo? Então, galerinha, a gente volta aqui com a questão, slide na tela. Então, vamos para as assertativas ali, né, galera? Os catequizadores espanhóis avalizam os saberes produzidos pelas comunidades indígenas hispano-americanas. Na B, ele diz que os indígenas da comunidade maia mostram-se perplexos diante da superioridade do conhecimento aristotélico do frei espanhol. Na letra C, diz que o catequizador espanhol Araçola apresenta-se adaptado às culturas auctones, né, ao promover a interlocução e conhecimento aristotélico indígena. D, o episódio representa de forma neutra o significado do conhecimento ancestral indígena quando comparado ao conhecimento ocidental. E aí, os conhecimentos acadêmicos de Araçola são insuficientes para salvá-lo da morte ante a sabedoria astronômica da cultura maia. Galera, se a gente voltar aqui no texto, ó, a gente lendo aqui, né? Eu sempre digo, a gente volta ao texto para tentar ir lendo até onde a gente já consegue ter uma definição, tá? Então levaram ele para a tribo deles, galera. Só que os nativos da região, né? Algumas tribos tinham algumas práticas canibais. Então, eles não acharam o frei no sentido de levar ele
para resgatar, né, para dar residência, moradia e comida de graça, não. Né? Levou ele direto para a morte, né, que era costume dos nativos com as pessoas que estavam explorando a região. Tá? E aí, né, ali diante do caminho da morte, resumidamente, galera, para a gente não ficar tentando traduzir esse texto enorme, o Frei Bartolomé, ele disse, rapaz, eu vou enganar esses índios besta, ó. Presta atenção no meu conhecimento aristotélico, né? Porque ele tinha um conhecimento ocidental ali das grandes influências ideológicas. Então ele tinha um conhecimento astronômico, assim, básico. E ele sabia que naquele dia ia ocorrer um eclipse solar, né? E aí, ou seja, a eclipse solar, né, ia ocorrer o fenômeno e durante o dia ia ficar de noite, né? Então ele disse, eu vou usar esse conhecimento ocidental para enganar esses nativos aqui dessa região. Então, já tinham amarrado ele ali no pau, né, no local de sacrifício, e aí ele disse, olha, se vocês me matar, né, eu sou bruxa, eu sou feiticeiro, então se vocês me matarem, eu vou lançar um feitiço e vou fazer, né, com que o sol se apague. E vocês nunca mais verão o sol e nunca mais, né, será dia. Eu lançarei aqui o caos sobre vocês. E aí ele pensou, né, eu enganei, porque os nativos vão achar realmente que eu estou dizendo a verdade e quando começar o eclipse eles vão ver que eu estou dizendo a verdade. Só que o que os nativos fizeram? Foram consultar os registros, algumas anotações que eles fazem, alguns registros em forma de imagens, né? Aquela documentação deles toda, tudo aquilo cultural. E aí eles tranquilamente voltaram lá e mataram o Frei. E aí o sangue dele palpitou lá, né? O que fala no final do livro. Ou seja, galera, aquilo que o Frei disse, né, não foi levado em consideração pelos maias. Então, com certeza aqui a nossa resposta, a nossa alternativa, né, a única que diz isso, olha, os conhecimentos acadêmicos, a letra E, tá, galera? Os conhecimentos acadêmicos de Arazola foram insuficientes para salvá-la da morte ante a sabedoria astronômica da cultura maia. Então, nesse tipo de texto a gente manipula, né, e no texto vai falar, galera, quem já estudou as culturas maias, incas e os astecas, vão ver que eles tinham mecanismos próprios, né, de verificar o dia, a noite. Então, uma das coisas que os maias mais sabiam, né, e o que é mais destacado desse povo nativo, é a sabedoria astronômica. Tanto é que os conhecimentos astronômicos maias eles estavam à frente da Europa, que na época era superpotência. Isso foi provado, né, anos depois, com a contagem dele, dos dias, da noite, né? Eles fizeram o primeiro registro de que o ano tinha 365 dias. Antes até da invenção do telescópio. Então, é um povo que se destacou pela sabedoria astronômica. Então, quer dizer que aquele Frei, querendo dar uma de sabichão sobre a eclipse, né, os maias já sabiam que era eclipse. E eles já tinham anotado ali quais os dias em que o fenômeno ocorria. Então, por isso, a nossa alternativa, a letra E. Parabéns para quem acertou, galera. Então é só, galera. A gente chega ao final de mais uma aula. Não esqueça sempre de acessar as nossas plataformas. Hasta luego!